Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, é o review completo, totalmente colorido e com várias animações do 21º capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 21, Esperança. E Percival, majestosamente flutuando no ar diante de Ironside, em pensamento diz: "Eu os encontrei, vovô." Essa era uma resposta às últimas palavras do seu avô, que desejou que ele encontrasse algo para proteger. Alguém importante que pudesse confiar com todo o seu coração, alguém para passar o resto da sua vida. E ele também se recordava da sua seguinte frase: "Percival, meu querido neto, você é minha esperança." Naquele momento, Ironside questiona Percival: "Você disse esperança?" Converter os sentimentos de outras pessoas em seu próprio poder? Isso é ridículo. O Cavaleiro Vermelho chama mentalmente pelo seu familiar, o Daraki, o monstro que ele ordenou que ficasse no comando dos cadáveres do caos. Ele questiona se ele pode lhe ouvir e pergunta o porquê dele estar demorando tanto. Ironside deseja saber onde estão seus sacrifícios, pois ele já terminou todos os preparativos para o ritual. E é então que Daraki responde: "Lord Ironside, nós temos alguns problemas." Vemos então um gigantesco e bizarro monstro atacando várias pessoas que fugiam em desespero, até que de repente um ataque de origem desconhecida atinge em cheio aquele monstro. Aquele ataque misterioso destrói por completo a criatura do caos. E não somente ele, todos os outros monstros estavam sendo destruídos um após o outro. Ironside questiona quem é e quantos são, mas Daraki diz não saber suas identidades ou a quantidade. Até que então ouvimos um grito de Daraki, e em seguida Ironside perde o contato com o mesmo. Lá do alto, Annie aponta dizendo que os monstros estão sendo aniquilados. Nassins questiona se por acaso isso seria alguma unidade de cavaleiros sagrados. Já Donnie, bem animado, acredita que foi sim que trouxe reforços. Com esse cenário, Percival, bem confiante, aponta seu dedo para Ironside e diz que ele perdeu. Mas o cavaleiro, olhando para a cidade, se mantém em silêncio, até que o mesmo responde: "Sim, parece que eu perdi." Ironside diz para Percival que ele cresceu tanto em tão pouco tempo e que tem certeza que seu avô gostaria muito de ver isso. No entanto, o garoto bem bravo grita dizendo: "Mas foi você quem o matou." E Ironside admite dizendo: "Sim, foi o que me foi ordenado a fazer, matá-lo com minhas próprias mãos. E além disso, eu tentei matar o meu próprio filho por 2 vezes." Naquele instante, Ironside larga sua espada e segue dizendo: "Nós nunca mais iremos nos encontrar novamente. Serei chamado para responder pelo meu fracasso e serei executado. Mas eu mereço isso. Sendo uma ordem ou não, me desviei do meu caminho." Naquele momento, podemos ver que Percival muda de expressão. Ele meio que se sente tocado pelas palavras do seu pai. E Ironside, por fim, termina fazendo um pedido: "Meu filho, deixe-me ver o seu rosto uma última vez, para que eu possa me lembrar de você no momento da minha morte." Percival
aparenta estar comovido, assim como seus amigos que ficam sem reação perante aquela situação. No entanto, Annie diz: Percival, não deixe ele te enganar. A garota abre os olhos de Percival ao dizer que Ironside está mentindo, que ela pode ver claramente um amontoado escuro de mentiras. Além disso, ela conta que ele não tem arrependimentos, nenhum tipo de remorso, que suas desculpas são falsas e que ele não tem nenhuma compaixão. E como seu ritual falhou, tudo que ele quer agora é te matar. E a visão de Annie só aumentou a fúria de Ironside. E naquele momento, cada fibra do seu ser estava focada no seu alvo. E sem dizer uma única palavra, Ironside ergue seu braço e faz vários movimentos. Aquele era seu ataque mortal contra Percival e seus amigos. Mas desta vez, Percival podia voar. E com isso, ele consegue se esquivar facilmente do ataque do seu pai. Mas Ironside não iria deixar ele fugir dessa forma e começa a persegui-lo com uma sucessão de ataques. Percival se move no ar com uma velocidade surreal, absorvendo os sentimentos dos seus amigos. O poder e a velocidade de Percival estavam aumentando rapidamente. Por outro lado, o efeito do veneno no corpo de Ironside teve um claro impacto em seus movimentos. Com isso, Ironside tem ainda dificuldade em acertá-lo. Já Percival usa seus minis Percival de um modo bem peculiar. Ele começa a lançá-los na direção de Ironside, e ao atingir um determinado ponto, eles simplesmente explodem. Tais são minis Percival bombas, e com todas aquelas explosões, rapidamente uma densa cortina de fumaça se forma, dificultando agora também a visão de Ironside, ou pelo menos essa era a intenção de Percival, que aparece em posição de ataque por trás do cavaleiro. No entanto, Ironside revela saber exatamente onde ele estava e o que pretendia fazer. E com um movimento, Ironside tenta mais uma vez acertar Percival com seu ataque. Mas o garoto mais uma vez consegue se esquivar. Só que ele infelizmente perdeu a oportunidade de fazer um ataque direto. Neste instante, já estava bem nítido para Percival a visível diferença de força que existia entre ele e Ironside. Logo, as técnicas muito bem aperfeiçoadas, a experiência e o foco absoluto de Ironside colocam seus ataques cada vez mais próximos de Percival. E Donnie já estava bem preocupado com isso, mas Percival garante que seu próximo ataque irá acabar com isso. Percival voa bem perto do chão, indo na direção frontal de Ironside, que se prepara. Aquele era o momento da decisão daquele confronto. Ironside diz que Percival não pode derrotá-lo, e Percival responde: eu sei que não, mas eu vou vencer. Após dizer isso, Ironside descobre que o foco de Percival não é ele, e sim o caixão. E é somente neste momento que Ironside percebe. O cavaleiro imediatamente olha para cima e, surpreso, se pergunta por que o caixão estava tão alto assim. E sim, o responsável por isto foi Donnie. A presença dele nem mesmo foi registrada pela mente do Ironside. Era como se ele fosse uma pedra na beira da estrada que o fez tropeçar. E com isso, ele deu a Percival a oportunidade de destruir o caixão. Com uma poderosa investida, Percival usa sua lâmina de magia contra o caixão da escuridão eterna. A pressão do seu ataque gera uma gigantesca onda de poeira, enquanto os olhos apreensivos de Percival e os demais
observam o caixão, que começa a fazer um estranho barulho, até que então todas as peças do caixão se separam. Vendo aquilo, Donnie imediatamente estende sua mão, dizendo que eles precisam pegar pelo menos um dos pedaços, enquanto os outros caem bem próximos a Ironside. No entanto, aquele ataque de Percival não destruiu somente a junção de todas as peças, mas também o elmo de Ironside, revelando finalmente o seu rosto. Todos ficam surpresos com a sua aparência. Donnie não consegue associar aquele rosto com a Ironside que eles estavam enfrentando, enquanto Percival nota a clara semelhança que ele tem com seu avô. Ironside estava com muito mais ódio. Ele dizia para seu filho que agora ele passou de todos os limites. Com sua magia fortalecida pelos sentimentos dos seus amigos, Percival conseguiu quebrar a armadura de Ironside. A ambição e as trevas agora não podem mais se esconder. A decisão dessa batalha se aproxima. Continua no próximo capítulo, intitulado Os Jovens Heróis. E finalmente tivemos a revelação do rosto de Ironside. E para nossa surpresa, ele de fato, apesar de ter algumas semelhanças em alguns traços do Gilthander e até mesmo do Ban, ele parece ser um personagem totalmente novo, inédito dentro da história. E como mostrado, ele tem uma grande semelhança com o avô do Percival, indicando que provavelmente ele é de fato filho do Barges e consequentemente pai do Percival. Ou será que não? Mas é bem provável que o próximo capítulo revele as cores oficiais do Ironside. E com isso a gente talvez, caso o capítulo por si só não revele mais detalhes, a gente possa ter com as cores pelo menos uma noção maior de quem ou o que ele possa ser. E quanto aos monstros que foram derrotados por uma força desconhecida, que já está aí levantando muitas teorias de quem possa ser. Será Tristan? Será algum outro cavaleiro do Apocalipse? Ou até mesmo um dos pecados? Bom, eu acho que não seja nenhuma dessas opções. Eu talvez apostaria que poderia ser o próprio Sin, ou talvez um cavaleiro de Leones como Gilthander, ou até mesmo o trio formado por Gil, Hauser e Amor. Ou mais interessante ainda, um trio formado pelos seus filhos, seus herdeiros. Só que eu penso que se introduzir qualquer coisa ou algo relacionado a Leones, o Nakaba vai ter que explicar muita coisa, pois vamos ter que saber o que de fato aconteceu com Leones, com Meliodas, Elizabeth, Tristan, e isso é algo que eu acho que ainda não é o momento certo para se mostrar ou explicar agora. Mas me digam aí, quem vocês acham que possa ser essa força desconhecida? E também a opinião de vocês sobre este capítulo e o que esperam do próximo. E quais são as suas teorias? Conta tudo pra mim nos comentários. E também lá no Instagram, Marcelo Onindê. E por fim, eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele e Nicolas que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E ao Igor que fez essas lindas animações. Muito obrigado. Eu agradeço também a cada um de vocês e espero vê-los, claro, no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!